Fala galera, tudo bem com vocês? Então, parece que o mano, rapaz, lá da Rádio Energia 97 surtou. Ele tá falando que ele gostaria que o Corinthians nem entrasse em campo, cara. Medida radical, né? Se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta o que vocês acham. Vamos acompanhar um pouco do choro corintiano. E vou te falar, hein, vai ficar ilhado São Paulo, hein, de tanto choro dos corintianos. Eu até acho que eles têm, assim, podem ter um direito de ficar chateado, mas eu acho que tá desproporcional essa reclamação, né? Os caras estão ameaçando não entrar em campo, tomar WO, falando que vai ser rebaixado por isso, né? Eu acho que tá sendo, assim, muito exagerado essa reação. Vamos acompanhar, né, o que ele falou, a reação lá do pessoal da Rádio 97, Créditos Energia 97, tá bom, galera? Vamos acompanhar lá. Eu acompanhei o julgamento, né? Eu perdi meu tempo. Era um jogo tava na cara, de cartas marcadas, né? É claro que aquilo ia acontecer, porque não havia a menor possibilidade de alteração. Sim. Né? Foi 9-0 o placar. 9-0? Né? São muito cara de pau. E assim, o relator, ele utilizou basicamente a Constituição Federal. O cara cita num julgamento desportivo a Constituição Federal do Brasil. É brincadeira, que ele disse que o artigo 217 dá autonomia para a CBF, etc e tal, então isso prevalece diante de todo o resto. Quando você utiliza um argumento constitucional, é porque você quer porque quer, porque a Constituição é superior a tudo. Quando você não tem muitos argumentos para rebater aquilo que é colocado na legislação infraconstitucional, que são as leis ordinárias aí e tal, apela. apela. Aí se você entrar aí se um clube entra na justiça comum, E aí? então sobrepõe CBF, Exatamente. aí é punido. Não pode. Exatamente. Pode, então não tem pra onde correr. Sabe, não Não tem, é muito difícil. Então, assim, tava na cara que iam fazer isso, falaram que não há dano irreparável, etc. Gente, pelo amor de Deus, Quem cara, pode uma julgar isso, palhaçada. Nossa. Uma palhaçada. É um teatro, né? O dirigente do Flamengo, o advogado Michel Assef lá, parecia amigo dos caras, sabe? Trocando uma Parecia, você acha? ideia Parecia só? tranquila. Meu, todo mundo conhece todo mundo. Uma farra. Mano do céu, olha, mano. Eu já esperava, pra mim não é surpresa. Só que eu pensei que pelo menos ia ter uma, sabe? Uma divergência, Uma divergência, tá? Mas não, foi 9-0, mano. Ô, De Paula, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Para mim, surpresa zero o que aconteceu. Eu venho falando isso, inclusive falei ontem. O Mota, quando trouxe a notícia, o julgamento vai ser na sexta-feira. Ontem não, antes de ontem, quando o Mota trouxe a informação falando que seria na sexta-feira, eu falei, ô Mota, já sei o que vai acontecer, porque a gente conhece muito bem STJD e CBF. Então, para mim, essa envergonhice, seu De Paula, já começou de manhã com aquele ofício chechelento que a CBF enviou para o Corinthians proibindo a estampa do patrocínio Master na camisa do Corinthians nos próximos jogos. Vamos lá, primeiro, uma decisão arbitrária e que ridícula. Tanto que eles voltaram atrás, olha, vamos conceder aqui a permissão para o Corinthians. Conceder a casa do cacete, CBF. Primeiro, vocês não mandam em absolutamente nada que sobreponha uma lei federal, tá? Então quem tem que falar a respeito desse negócio não é a CBF, é o próprio governo. E o governo ontem, ô De Paula, por mais que seja um negócio aí que, olha, entraram através da Loterge, enfim, mas saiu uma regulamentação no site do governo. O patrocinador do Corinthians está presente na lista de sites autorizados pelo governo. Então, olha, o Corinthians não pode expor a sua marca fora do Rio de Janeiro. A partir do momento que essa empresa ela entrou com a autorização dentro da Loterge, e isso foi acatado pelo governo, o governo está acima da CBF. Existe uma portaria que foi contrariada pela CBF, uma portaria do governo, De Paula. Então, para mim, a sem vergonha começou aí. Então o Corinthians ele já tem que saber muito bem com quem que ele está lidando. Já tem que saber por aí muito bem com quem ele está lidando. De manhã já tentaram fazer essa gracinha com o Corinthians. Depois voltaram atrás porque viram a merda que falaram. Tava na cara que isso ia cair, o Corinthians ia ter o patrocínio estampado. Então, para não ficar mais feio, olha, vamos conceder ao Corinthians essa autorização. Conceder a casa do cacete, CBF. E agora, De Paula, com relação a esse julgamentozinho fajuto do STJD também, cara, na boa, o que eu falei, eu mantenho há muito tempo. E volto a falar aqui, Augusto Melo, essa é a hora para você não ficar com bravatinha em rede social, dando chiliquinho em vídeo e pôr em prática o discurso. Vamos colocar em prática o seu discurso. Porque quando de maneira sorrateira, De Paula, foi anunciado a mudança do jogo num sábado à noite, no domingo o Augusto Melo se posicionou nas redes sociais, inclusive republicados ali pelo Corinthians. Então, Augusto Melo, eu espero que esse seu discursinho não seja uma bravatinha. Eu espero que agora você ponha o pau na mesa, entre na justiça comum, mele o campeonato, paralise o campeonato e não entre em campo. Então, Augusto Melo, Mas para a você torcida, dizer mano, que você não ouviu... a torcida toda está a favor disso, sabendo que pode... Ô, Domênico, o negócio é o seguinte, não existe esse papo de torcida toda, cada um responde pelo que quer. E eu acho que o Augusto Melo, como presidente do Corinthians, ele tem que ter autonomia pra falar, não vou entrar em campo. Que se dane agora que o torcedor pensa, o torcedor quer entrar em campo. O Corinthians tem que tentar moralizar essa porra. A CBF não pode fazer da sala dela uma extensão da diretoria do Flamengo. Porque tá na cara que o Atlético Mineiro teve peso zero nessa decisão da CBF.
O Atlético Mineiro, se ele pede essa mudança de data, Domênico Gato, sozinho, ia ter gente na CBF colocando a mão na barriga para rir. Então, o Atlético Mineiro não tem peso na decisão da CBF. Cara, esse comentário do Mano só mostra o quanto que a grandeza do Flamengo incomoda ele, né? Porque ele botou ali, o Atlético tirou como nada, né? O Atlético Mineiro é nada. Se ele pede, ele não significa nada, não tem força nenhuma, que o Flamengo que é grande, o Flamengo que move, né? Tudo é culpa do Flamengo, malvadão. Cara, o Corinthians tem problema de patrocínio, que vai de bet que deu merda. Todo dia tem um problema diferente. Cobre uma dívida nova de marmita, não pagou o Ranieri. Aí veio falar de moralização. O time que contrata todo mundo, contratou o Mateuzinho do Flamengo. E não pagou. Aí agora quer comprar o Hugo parcelado, o Flamengo não quer ceder porque não pagou nem o Mateuzinho ainda. Esse é o time que quer pedir moralidade. Entendi. Essa decisão foi feita para agradar o Flamengo. Então eu repito, Augusto Melo, e não adianta falar que você não viu o que eu escrevi, porque eu marquei ele aqui no Instagram, vocês podem até ver. Vou colocar aqui para vocês, ó. Você marcou o ele? post que eu fiz aqui falando, marquei, eu marco mesmo. Se ele não vê, alguém conta. Alguém fala, né? Não, mas tá aqui, ó, o post que eu coloquei no Instagram aqui falando, ó. Vocês podem ver aqui, ó, tá embaixo aqui, ó. Visualizado. Visualizado, e pode ver que é o próprio aqui, ó. Visualizou? Leu, ele leu. Leu. Então, o negócio é o seguinte, ele leu. Augusto Melo, repito, para você dizer que, não vi, passou sem querer no Instagram. Não tem que entrar em campo. Eu falei isso antes do primeiro jogo, que tem gente que vai falar, tá falando porque perdeu o primeiro. Não, eu já era favorável a essa decisão do Corinthians antes mesmo de acontecer o primeiro jogo. Podia ter ganhado de 3 do Flamengo no Maracanã. A questão não é resultado. A questão não é classificação ou eliminação. Eu tô falando aqui de moralizar essa porra. Cara, eu fico imaginando se o Corinthians jogasse 9 rodadas durante a Copa América, né, com 9 jogadores cedidos para a seleção. O que esse pessoal ia falar? Paralisa o campeonato, bota na justiça, moraliza essa bosta. Né? É o que ele tá falando ali. Ele tá falando toda hora a palavra moralização. Presta atenção. Moralização. Pega os noticiários do Corinthians nos últimos anos. O Corinthians tem moral pra falar de moralização? Sério? Tipo, eu tô falando aqui sem brincadeira. Eu acho até que o Corinthians tem direito de ficar chateado e ficar puto com a CBF agora. Não vem com esse negócio que tudo que o Flamengo tá por trás e que tem uma teoria da conspiração contra o Corinthians. Aí, pô, vira isso aí, vira chacota, vira sacanagem, entendeu? A CBF que faz merda, cara. A CBF marcar com semifinal de Copa do Brasil, né, logo na mesma semana da data FIFA, tá errado. Lógico que tá errado. Agora, parece que o Flamengo é um causador de todo o mal da humanidade, entendeu? É incrível como o Flamengo incomoda esses caras. Então o negócio é o seguinte, Augusto Melo, é a hora de você, através do seu departamento jurídico, entrar na Justiça Comum. Vão falar, ai mano, mas Justiça Comum tem retaliação. Eu quero ver alguém, não é nem na FIFA, é no CAS. E se a FIFA quiser ferrar o Corinthians, recorre no CAS e vai pra cima até as últimas consequências. O Corinthians tem a favor dele um regulamento que o favorece, porque o regulamento diz que só o mandante pode pedir alteração da data da partida. E caso o visitante queira, também a CBF abre esse precedente, ok, eu não sou contrário, eu sou um cara democrático, mas deveriam ter convocado os 4 semifinalistas para haver um consenso. Se 3 quisessem e um não quisesse, a decisão desse um deveria ser mantida, porque o regulamento foi iniciado e assinado por todos antes de começar a Copa do Brasil e todos acataram com as datas. Eu sou democrático, tá? Se você fizer da minha forma, eu sou democrático. Se você não fizer, eu entro na Justiça Comum, vamos pro CAS, né? Dane-se o campeonato. Cara, o Corinthians, se entrar na Justiça Comum, ele perde filiação da CBF, da FIFA, não pode disputar mais nenhum torneio, né? Libertadores, Sul-Americano, Brasileiro vai ser rebaixado. Cara, é muito inconsequente, só fala besteira, cara. Estavam pressupostas. E dentro desse caso, De Paula, o agravante passa a ser o fato da data FIFA já existir quando a CBF divulgou as datas de ida e volta na semifinal da Copa do Brasil. Né? Então, uma vergonha. Não dá pra falar, puseram a data FIFA depois aí que eu coloquei a tabela da Copa do Brasil. Uma porra, uma pinóia. Já sabiam a porra da data FIFA. Então puseram porque foram incompetentes. Eu não quero saber, De Paula. O negócio é o seguinte, tem que parar essa porra dessa Copa do Brasil. Que se lixe a Justiça Comum, que se lixe uma possível retaliação da CBF. Dane-se. Pode derrubar o Corinthians 3 anos, não, mano. Só pra talvez te desanimar um pouco mais aí, o nosso querido Rodrigo Vessone, ouvinte da Energia, parceirão. Vessone ele conhece monstro, lá né? no Piozone. Mandou aqui pra mim agora. Fofinho, tá gordinho. De Paula, a chance já abriu até a venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense. Divulgou há pouco. Corinthians aceitou a derrota.
Ai. Mas, ô De Paula, é que nesse jogo, cara, do Mas Campeonato do Atlético Brasileiro, tem que ir, né? infelizmente, Domênico, houve uma alteração de data e o Corinthians foi prejudicado nessa alteração de data, mas ok, já que foi feito mesmo e o Corinthians não pode abdicar de 2 competições, apesar que se quisesse ter sido radical, deveria fazer para fazer valer a justiça, mas tem que sabotar a Copa do Brasil. Sabota a Copa do Brasil. Porque uma Infelizmente, coisa, contra o Atlético Paranaense, ô Domênico Gato, vai ter que entrar em campo. Nesse caso, apesar de... Oi, diga, Dudu. Não, eu ia falar, você tem razão. Nesse caso, não tem como, tem que entrar com o Atlético. Agora, o que pode acontecer, não vender contra o Flamengo e não entrar em campo. E que se dane. O Mano tem razão. Vamos ver. Vamos Mas aguardar. eu duvido que vai Mas é acontecer. aquela Eu história, duvido. o Corinthians Em está 2015. disposto a pagar o preço disso, que o preço Ô, a gente Matinha, já sabe sabe. por que tem que estar disposto? Sabe por que tem que estar disposto? Eu vou fazer uma pergunta aqui que é muito clara. E eu quero ver alguém me contrapor nessa pergunta que eu vou fazer. Vai lá, vai, Mota. Eu queria ver. Eu corto um braço. Se o presidente do Corinthians fosse o Andrés, com todas as divergências que eu tenho contra o Andrés e um monte de Ele é quebra-pau mais que eu tive forte. com ele, mas eu corto um braço. Se o presidente do Corinthians fosse o Andrés, se isso tivesse acontecido. Eu queria ver, aliás, já vou somar mais um. Andrés e Eurico Miranda. Cada um defendendo Nossa. seu respectivo clube. Eurico Eu queria Miranda, ver não ia se mesmo. ia ter culhão dentro da CBF pra bater de frente com o Andrés e Eurico Aí, Miranda. aí certamente, aí, aí ia ser o inverso. A injustiça ia ser com outro clube. As raposas Com ele, Cara, olha só o que o Mano fala. O exemplo ali que ele cita é o Eurico e o Andrés. Como se fosse bonito isso. Né? Aí o outro cita assim, não, mas se fosse isso, seria injustiça com outro clube, não o Corinthians. Quer dizer, com outro clube pode, né? Desde que não seja comigo. Cara, esse Mano, ele só fala besteira, ele fala com tanta convicção. Depois ele vem citar. O problema é que ele se enrola, porque ele vem citar depois, corta o braço. Ele faz um argumento que ele sabe que não vai ter como acontecer, né? Porque se acontecer, ele realmente teria que cortar o braço. Porque todo mundo sabe, o Eurico já morreu, o André não vai voltar. Se ele, aí ele faz um contraponto citando uma coisa que ele sabe que não vai acontecer para ninguém poder falar que ele tá errado. Mas mesmo assim, só sai besteira. Mas eu fiquei curioso. Então, o negócio é o Raposas seguinte. felpudas, né? Ô Motinha, porque não adianta ficar com bravatinha em rede social pra querer agradar torcedor e fazer aquela médiazinha. Olha, vou aqui mostrar que eu tô revoltado. A revolta tem que estar na prática, Augusto Melo. A revolta tem que estar agora reunido dentro da tua sala, todos os representantes do departamento jurídico do Corinthians, bolando uma estratégia pra melar a Copa do Brasil. Não vai É isso que você tem que fazer. Porque se o eu presidente acho do que Corinthians fosse outro, mas independente, Domênico Gato, o Corinthians tem que fazer de tudo pra melar a competição. eu concordo tem com que você. fazer, Mano, tem que assim, fazer. mano, eu entendo. Mas assim, eu já até vi a politicagem, declaração do Felipe Isabella, que foi até candidato já à presidência do Corinthians, não, Isabella. Ele era o representante hoje lá, ele falou, perdemos, vamos avaliar agora o que adotar, eventualmente apresentar algum recurso. Quer dizer, eu acho bem complicado. E o que será que pensa o torcedor do Corinthians? É isso que eu queria saber. Será que eles Porque o Mano pensa de uma forma, eu acho, eu juro, ele e o De Paulo, pra mim, eles estão certos. Se fosse o meu time, eu ia estar Vamos colocar uma enquete. Pode pôr aí. enquete aí. Eu também acho Se fosse interessante. com o teu time, hein? Com o teu time. Você, vírgula, corintiano, vírgula, e corintiano não tem H, tá? Você, vírgula, corintiano, vírgula, acha que o Corinthians deve dar WO contra o Flamengo? Flamengo. Contra o Flamengo? Acho interessante isso. Saber o torcedor que tá pensando. Se pensa igual o Mano. Porque eu acho que ainda vai ter torcedores que vão pensar o Eu contrário. também acho. Que vai pensar Dodô, no time, tem uma situação, entendeu? Por isso que eu tem uma preparo situação- também. Ouviu, Pedro? Pedro, você. Teve uma situação em 2015. Cara, o Corinthians, ele tá querendo comprar o Hugo parcelado, um valor baixíssimo, acho que $800 mil, parcelado em 4 vezes, porque não tem dinheiro. Aí quer avacalhar a Copa do Brasil, tipo assim, uma vaga na final da Copa do Brasil vale R$40 milhões. Como é que você vai avacalhar quando você precisa de dinheiro, você não tem dinheiro? Entendeu? Até para você fazer isso, você tem que ter força política, você tem que estar com as contas em dia, entendeu? Para pedir moralidade, tem que estar dentro do fair play, entendeu? É por isso que tem que ter o fair play. O Davidson do Atlético Mineiro fez os 2 gols lá, classificou contra o Fluminense. Você acredita que o Cuiabá entrou na justiça porque não recebeu ainda? O Cuiabá perdeu o Davidson, tá brigando para não cair contra o Corinthians. Pro Atlético Mineiro que não pagou $500 mil, e também é SAF. Perdeu e fez 2 gols da classificação, quer dizer, o que ganhou com a classificação seria muito mais do que esse valor daria para pagar. Não pagou, porque sabe que vai ficar nisso mesmo, tenta na justiça, demora. E o Ranieri, que era o jogador ali do Cuiabá, melhor do jogador do meio campo, até estava bem no Corinthians, agora deu uma queda, mas já foi destaque do time do Corinthians no começo do campeonato. Ele também não foi pago pelo Cuiabá. Quer dizer, o Cuiabá perdeu 2 jogadores titulares para o Corinthians e para o Atlético Mineiro, que são SAF. O Corinthians não é SAF, né? O Atlético Mineiro é SAF. O Corinthians cheio de dívida, falando que quer contratar Gabigol, traz o Depay e não pagou o Ranieri. Isso para você é justo, né? Mano, isso é justo. O Cuiabá pode cair, de repente, por 1 ponto, brigando com o Corinthians, com o Ranieri.
né? O Cuiabá sem o Raniel e sem o Davidson. E que não recebeu dinheiro nenhum dos dois. Isso é justo pra você, né? Impressionante a hipocrisia, cara. A final Santos e Palmeiras estava marcado uma semana para depois da semifinal. Que o Santos estava voando e tudo mais, a diretoria do Santos foi lá e pediu para um mês depois, e vocês viram o que aconteceu. Foram coniventes com a CBF, o Santos entrou em campo, e vocês viram o que aconteceu. O Palmeiras engoliu o Santos no segundo jogo e ganhou nos pênaltis. Pro Palmeiras foi até bom, porque o Palmeiras não tava no momento bom. E quando o Santos pediu, o Palmeiras ficou quieto. Falei, beleza, quer ele, nós. O Palmeiras na época da semifinal não estava tão bem igual estava no final do ano. E o Santos estava voando, tinha engolido o Corinthians, engolido o São Paulo. Era bem provável que vencesse, viu, Pedrinho? Exato, se a final é na semana seguinte, provavelmente o Santos vencesse aquele jogo. Eu não entendi porque pediram pra adiar. Bom, mas voltando para hoje, só para que os nossos ouvintes também estejam embasados na hora de dar opinião, no caso do Corinthians, da WA. E se for WO, Sombra, isso que eu te perguntar. Exatamente. Qual é a penalidade, qual é a sanção Não é só a derrota, né? pro Corinthians? Qual é a sanção penalidade? pro Corinthians? Porque assim, a pessoa, vamos supor, devem haver sanções. Sim. Ok? Mas vocês sabem, não? Eu não Eu não sei sei, quais são as eu sanções. não sei. Não sei, vou até procurar. Mas devem haver sanções em função do WA. Eu vou tentar procurar agora para saber quais seriam as sanções. Para que o torcedor ele possa julgar. Por exemplo, o Mano sabe que há sanções. Talvez ele não saiba quais são as sanções. Sim, acho que ninguém Mas sabe. a posição do Mano é, dane-se, não importa a sanção, vai ficar 3 anos sem jogar, ele é contra. Ele acha que tem que melar. Ok. O torcedor tem que estar ciente de quais são as sanções para ele pesar. É melhor, não é melhor, né? Vamos melar, não vamos. Fica 3 anos sem jogar. Não, pelo amor de Deus. Significaria Mas comemora talvez que é 3 anos que fica fora. o fim da instituição. Não sei. Cada um. Mas, ô Sombra, só um adendo aí, por gentileza. Eu não sou a favor do WO, única e exclusivamente, tô bravinho, vou melar o campeonato aqui. Eu sou a favor de recorrer à justiça comum. É um pouco diferente, porque aí, você tendo uma liminar de uma justiça te concedendo a possibilidade de um julgamento analisando o regulamento da competição. Né? Exato. Quanto tempo demora isso, ficaria você sabe? suspensa. Não, Não se você sei, entrar, não sei que se dane. essa é uma decisão, Mas uma tutela cautelar de imediato. Segunda-feira, entra. Aí na Porque terça, quarta já tá então despachando. é antes do jogo. Antes do jogo. Ah, Mas o que eu tô então, falando aqui, mas Sombra, pode ser porque cassado. você fala assim a respeito Pode? Não, pode. Pode ser Mas, cassado? até pode, como já teve essas guerras de liminares. Aí você lembra SBT e Globo? Naquela época que ficou até antes do jogo, até 10 minutos do jogo, quem ia transmitir a partida, vocês lembram disso? Lembro. Então, já houve episódios assim, Domênico Gato, no fora de campo. Mas quando você fala, por exemplo, Sombra, um WO, dá a impressão de, eu tô revoltado e eu não vou querer usar o artifício jurídico. Só Então não vou já pro levou jogo. a Não, eu tô enquete. falando a respeito. Então, porque Porque a eu enquete sou a tá favor de ir falando pra do justiça comum. Então, Exato, eu sou a favor da justiça comum. É que assim, é uma coisa que tem que ficar Bota a clara, enquete. é que não é. É isso mesmo, mano. Parece um garoto que... Filho de rico mimado. Que foram lá, pegaram o brinquedo dele. E ele tá revoltadinho. É isso que parece. Não é que o clube de futebol não pode entrar na justiça comum. Não é vedado que ele entre na justiça comum. Mas se entrar. Mas se entrar, o que não, acontece? é que há uma regra estabelecida que o Poder Judiciário só pode admitir ações relativas a competições esportivas se esgotadas as instâncias da justiça desportiva. E aconteceu isso? Não, foi um julgamento, cabe recurso, cabe não sei o quê, então, vai um monte de lugar, entendeu? Não é que é vedado, a gente tem que entender assim, não é vedado você entrar no justiça comum. Você pode entrar, você pode entrar. Pode, não tem problema. Só que não Mas foi- desde que estejam esgotadas estão, né? as instâncias desportivas e não está. Aí nós Quanto estamos no tempo demora começo. pra esgotar? Mas Um monte. mas- E demora Muito dias, tempo. né? Meses. Meses, E anos. mesmo, Então não tem como. E mesmo assim, você pode esgotar todos os recursos na desportiva. Esgotei tudo. Aí você vai pra comum. Entrou na comum, você vai ser punido pela FIFA. Não deveria, Essa né? que é a questão da FIFA. Então, Sombra, não Não, tem o que mas fazer. o cara fica Você vai me refém, desculpar. não tem o que fazer. Então eu entendo o porquê do Mano e do De Paulo estarem bravos e muitos corintianos, eu entendo perfeitamente, tô com eles. Só que eu acho que não tem jeito não, aí pelo que vocês estão falando aí, pelo que eu tô vendo aqui. Não tem que jogar. Mas, ô Domênico, Vai ter que jogar. se você tem um regulamento, tá? Você tem um regulamento que te favorece. Você tem a seu favor também o atenuante de terem já conhecimento das datas FIFA, quando eles fizeram e confeccionaram as semifinais da Copa do Brasil, inclusive sorteio de manda e tudo mais. O Corinthians ele tem a faca e o queijo na mão. Não tem como a própria justiça não dar ganho de causa nesse Mas vai caso do demorar, Corinthians. mano. É isso que eu tô Mas é que dizendo. tá, mas paralisa a Copa do Brasil. Eu quero ver o que a televisão vai achar disso. Quero ver o que a Mas televisão vai paralisa achar como? disso. Não vai paralisar, mano. Não vai paralisar. Mas é que tá, ô Domênico Gato, não existe jogo até um julgamento. Não existe jogo até Eu um não sei julgamento. se isso pode Simples Paulo. assim. Não, mano, mas é assim, só Acho que não é isso. pra deixar um pouco mais claro, é o seguinte. Não necessariamente você entrando na justiça comum, você vai ter um deferimento do seu pedido. Ah lá. O juiz que analisar o caso pode entender que não é caso. E aí ele fala não. Ele pode ter uma interpretação diferente da do Mano, por exemplo, de muita gente, uma interpretação igual à do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e falar, indefiro a liminar, não cabe. Não, mas, ô não De Paulo, é abraço. um risco que se corre. É um risco que se corre. É a mesma coisa, por exemplo, você processa alguém, não tá estipulado na lei que você processar alguém já é ganho de processo Isso, a seu favor. exatamente. É a mesma, proporcionalmente falando, a mesma coisa do que você tá falando. Mas o dever do Corinthians é esse, De Paulo. Porque eu sou contrário a esse tipo de coisa, até o que tá dentro da enquete, Sombra, Domênico, meus amigos aí também. O brasileiro, ele é muito acomodado. Domênico Gato, o brasileiro, ele é acomodado desde 1500, cara. Estipularam isso, tá bom então, eu tô revoltado, mas eu vou cumprir. Eu acho que os clubes brasileiros, eles não podem ficar à mercê dessa entidade que não passa credibilidade nenhuma chamada CBF. Vide os últimos presidentes que Então, mas passaram o por lá. problema é o tempo, viu, mano? É, Não e tem também- tempo hábil E é pra por isso que eu sou a favor da acontecer. justiça comum. Então, mas mas é é por isso, outra Domênico Gato, perdão, Sombra, Domênico, você ter a sua causa apurada e apreciada pela justiça é de um dia pro outro em 2 dias. Eu não sei se essa liminar talvez ficaria válida até a data do jogo. Então. Pode ser que o Flamengo entre e casse, mas o Corinthians, obrigatoriamente, ele não pode ficar calado. Ele não pode aceitar isso de cabeça baixa. É isso que eu tô falando. É, o o Corinthians tem ele que deveria comprar briga. tentar, dentro de todos os limites que ele tem, comprar a briga e bater de frente, cara. Olha, Cara, eu vou te contar. É impressionante, cara. Por exemplo,
Se o Corinthians estivesse no meio da tabela, ali, não estivesse no rebaixamento, né? Que é culpa do Corinthians. O Corinthians está nessa situação da zona de rebaixamento. Se o Corinthians estivesse em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? O Corinthians, eu tenho certeza, ia querer que o jogo mudasse de data. Por quê? Porque ele ia querer jogar com o time principal na Copa do Brasil sem os desfalques da seleção. Só que o Corinthians se colocou nessa posição aí de brigar para não cair. E tá achando o brasileiro mais importante que a Copa do Brasil. Mesmo a Copa do Brasil pagando muito bem e uma semifinal, né? Talvez seja a única chance de título do Corinthians seja a Copa do Brasil, a semifinal aí. Então, assim, o Corinthians se colocou nessa situação. Você, assim, concorda que se o Corinthians estivesse no meio da tabela, ou então ali 6º, 7º, 8º, eles iam cagar para esse jogo do brasileiro e iam focar na semifinal da Copa do Brasil, que seria o mais importante? Então, assim, o Corinthians se colocou nessa posição delicada, cara. Eles estão tentando, assim, é desproporcional, juro pra você, é desproporcional, cara. A gente fica brincando aqui, chororô, não sei o que, mas, porra, sério mesmo, racionalmente, pensa comigo. É desproporcional, gente. Que isso? Parece que estão obrigando o Corinthians a entrar em campo com 6 jogadores contra 11, sei lá. A maneira de que você escuta a reclamação dele, a forma que eles falam. Entendeu? Eu acho, assim, muito exagerado a reclamação. Muito exagerado e desproporcional. Galera, comenta aí o que vocês acham. Se vocês acham exagerado também essa reclamação do Corinthians, se tem um pouco de razão, se não tem, né? Pode deixar as zoeiras, né? O corintiano já praticamente estão querendo dar como WO. Se você é corintiano aí, vocês concordam com WO ou não, tá bom? Se inscreve, deixa o like, comenta aí, tá bom? Fica com Deus, abraço.